Olá pessoal, seja bem-vindo. Vamos iniciar hoje mais uma aula do curso técnico em administração. Vou convidar você para me seguir nessa aula que nós iremos falar hoje sobre economia e mercados. Meu nome é Marcos Antônio Coutinho, sou professor do SENAC, professor do quadro do SENAC, e vou trazer para vocês um pouquinho sobre a economia e mercado. Essa disciplina vai trazer para você conhecimento do nosso dia a dia, do cotidiano, daquilo que você vive no dia a dia, e espero que isso contribua para o seu crescimento profissional. Bom, vamos lá então. Sem mais delongas, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre essa disciplina. Economia e mercados, está aqui meu nome. E depois a gente vai falar um pouquinho também sobre e-mail, eu deixo para vocês contato. Bom, o que é então a economia? O que nós vivemos em economia? Trouxe aqui uma frase para que vocês pensem, reflitam sobre o que nós vivemos nesse momento, nessa era. Percebam vocês que nós vivemos o quê? Transformações constantes. A globalização trouxe mudanças constantes no dia a dia, para o dia a dia. Você anoitece de uma forma e amanhece de outra. Enquanto você está dormindo, muitos mercados estão trabalhando, principalmente os mercados financeiros. Por todo o mundo, enquanto nós dormimos, tem gente ganhando dinheiro, tem gente perdendo dinheiro, e é assim que funciona a economia mundial e global que nos é apresentada hoje. Bom, trouxe aqui então para vocês pensarem um pouquinho também sobre essa questão da evolução da tecnologia e da informatização. Percebam vocês que tudo isso que nós estamos falando está relacionado à economia, que nós tanto ouvimos falar nos jornais, lemos em revistas todos os dias, e percebam vocês que está relacionado aqui a economia e mercado. Bom, espero que vocês, através dessa aula, consigam ter subsídios suficientes para criar e analisar ações voltadas para a economia de uma maneira construtiva, que a parte teórica que vocês irão aprender ao longo desse curso, dessa disciplina, dê para vocês capacidade de analisar o mercado e a economia brasileira, aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, de uma maneira que vocês possam, de fato, fazer análises construtivas. Bom, olha aqui a definição de economia. Trouxe aqui uma das definições. A economia, embora muitos pensem que é uma ciência exata, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social. Ela está voltada para a sociedade. E aí nós temos aqui o quê? Todo insumo, todo produto que é feito por uma empresa, ele necessita de quê? Ele necessita de matéria-prima. E essa matéria-prima, esses insumos, eles estão cada vez mais escassos. E a economia entra nesse sentido, de mostrar e de conseguir produzir mais através dos recursos escassos que nós temos. E você vai ver muito essa questão da escassez dentro da economia. As empresas procuram ganhar mais, vender mais, diminuindo custos e utilizando da melhor forma possível as matérias-primas e os insumos para a produção de algum produto. Seja ele bem, seja ele serviço. E aí, quando nós falamos em economia, quando nós falamos em mercado, eu tenho que falar para vocês que o mercado é tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia. Seja compra, seja venda, seja através de mídia social, seja através de algum ponto físico. Nós estamos o tempo todo vendendo ou então comprando alguma coisa, isso acontece o tempo todo. E é nesse local, chamado mercado, que essas transações acontecem. Tá ok? Vamos passar um pouquinho para frente e nós vamos falando item a item, ok? Agora nós vamos entrar especificamente onde tudo começa. Nós temos aqui, por exemplo, dentro das teorias econômicas, o mercantilismo. Provavelmente você já tenha ouvido falar de mercantilismo. Se não, nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre essa teoria econômica. O mercantilismo, ele considera o quê? Que a riqueza de uma nação está vinculada ao acúmulo de metais. Naquela época em que a expansão marítima ocorria e que as nações queriam enriquecer, estava baseado no mercantilismo, a acumulação de metais, que é o chamado metalismo, que nós vimos lá na história, o início das questões comerciais.
Então, o mercantilismo, quando a gente fala dessa teoria econômica que inicia um pouco antes, mas aí nós trazemos já aqui a parte do mercantilismo, que é quando realmente acontece todo esse contexto econômico, que começa as transações marítimas, e aí vem a questão do transporte do navio, que vai fazer comércio com o mundo todo. O mercantilismo inicia esse processo, e os teóricos falam muito desse processo quando a gente fala em mercantilismo, no sentido de acúmulo de metal. Isso era o que definia a riqueza de uma nação. Então você tem aqui, por exemplo, a situação das colônias, que são quando alguns países que estavam mais evoluídos no comércio, principalmente nas questões que envolvem a navegação marítima, principalmente, que é quando nós temos aí a colonização de vários outros continentes, né? Várias outras nações são criadas, no caso do Brasil, né? uma colônia de Portugal, e é através do mercantilismo que nós estudamos isso. O mercantilismo, então, é o quê? Quando acontece esse processo de enriquecimento de uma nação através do acúmulo de metais. Tudo bem? E aqui no mercantilismo é importante denotar também, tá? Eu trouxe aqui para vocês essa denotação que o Estado aqui, ele tem uma importância muito grande no sentido de promover esse enriquecimento para a nação. Ou seja, o Estado aqui ele tem a intervenção no sentido de promoção desse enriquecimento que é através do acúmulo de metais, ok? Bom, em contrapartida, nós temos os fisiocratas, ou a fisiocracia. Ela vem contrapor a ideia do mercantilismo. Em que sentido, professor? O que acontece aqui na fisiocracia? Enquanto aqui nós estamos no mercantilismo falando que o enriquecimento está baseado no acúmulo de metais e na comercialização, né, na expansão territorial das nações, a fisiocracia ela sustenta que a riqueza de uma nação ela está baseada no quê? No uso exclusivo da terra. E esse uso exclusivo da terra, na verdade, quando os fisiocratas advogam que a riqueza está contida aqui na exploração da terra, se dá por quê? Porque nesse sentido aqui de exploração da terra, para os fisiocratas, é onde a nação vai conseguir extrair toda a riqueza dela. Então aqui o fisiocrata, ou os autores fisiocratas, eles vão falar o seguinte: não há a necessidade da intervenção do governo ou do Estado. Por que que não? Porque você vai explorar o quê? A terra. E a exploração da terra é o que vai trazer a riqueza de uma nação. Então entenda que essas duas teorias, elas se contrapõem. E nós tivemos um momento que o mercantilismo cresceu, e que sem dúvida foi importantíssimo para muitas nações, e nós temos também os fisiocratas, ou a fisiocracia, que também foi uma teoria advogada por um período de tempo, e que também trouxe importâncias no sentido de saber de fato o que é e o que não era para aquela nação, de que a exploração da terra, sem dúvida, era a maneira correta ou a melhor maneira para que eles retirassem ou extraíssem toda a riqueza daquela nação, ok? Vamos passar adiante. Nós temos as teorias econômicas. Dentro das teorias econômicas, nós temos a teoria clássica. E o maior expoente desse pensamento é Adam Smith, que inclusive ficou conhecido como o pai da economia moderna. Bom, o que Smith pregava? Qual que era a ideia de Smith em relação à economia? Smith ele simplesmente pensava da seguinte forma: o Estado não deve intervir nas questões econômicas. O Estado deve deixar com que as ações econômicas por si só se acomodem. Ou seja, no pensamento de Adam Smith, a economia deveria agir por si só. Os agentes econômicos, sejam vendedores, sejam compradores, deveriam agir de maneira que, através das transações, a economia se equilibraria, ela ia se acomodar, se equilibrar por si só,
sem a necessidade da intervenção do governo. Ou seja, para os clássicos, a ideia do liberalismo econômico é muito forte. É o que embasa a teoria dos clássicos. Por quê? Porque se o Estado intervém, pode acontecer algum desequilíbrio. E aí, quando Smith fala da questão da mão invisível, que eu quis frisar aqui para vocês, o que é a mão invisível? Todo homem, o indivíduo, ele tende a ter a ideia, a ter a necessidade de ganhar mais. Então, quando ele investe, ele pensa em ter um retorno. E é a partir desse momento que Smith pensa o seguinte: o meu investimento enquanto pessoa, tentando obter lucro, tentando obter vantagem em cima do meu capital investido, vai gerar, através da mão invisível, o bem coletivo. E é aí que entra a questão dos clássicos. Eles prevê que essa organização, essa intenção de gerar benefício individual, vai gerar no final, através da mão invisível, um benefício coletivo, um benefício para todos. Tá? Então, pensem, quando falar em teoria clássica, principalmente Adam Smith, que sem dúvida alguma é o grande expoente desse pensamento. Além de que nós temos outros, nós temos David Ricardo, que também traz muitas contribuições sobre a distribuição do rendimento da terra. Nós temos Thomas Malthus, que fala sobre o excesso populacional, né, que é a necessidade de ter uma intervenção no sentido de frear o crescimento populacional é importante para que não falte alimento para todos. Ou seja, a proporção que a população cresce, para Thomas Malthus, é menor do que eu consigo produzir. Então entra aquela ideia de Thomas Malthus de que eu tenho que ter um equilíbrio nesse sentido para não faltar alimento para todos. Aí nós temos também John Stuart Mill, que fala das questões, aqui ele já incorpora as questões dos elementos institucionais. Jean-Baptiste Say. O que fala sobre a lei de Say? Para esse pensador, toda oferta gerada, ou seja, toda produção gera demanda. Ou seja, a empresa pode produzir que vai ser gerada uma demanda. Ou seja, eu vou conseguir vender tudo aquilo que eu produzir. Isso é o que significa a lei de Say, que mais adiante vai ser, de certa maneira, questionada por outros pensadores, pela questão de entender que nem sempre tudo que eu produzir eu vou ter em contrapartida a demanda para aquele bem. Ok? Vamos passar um pouquinho para frente, falar agora de uma outra teoria. Quando nós falamos de passar para frente, na verdade nós trazemos aqui a oposição aos clássicos. E para falar de oposição ou crítica, a referência que nós temos nesse sentido de crítica ao modelo capitalista econômico, nós temos como referência aí Karl Marx. Sem dúvida alguma, além de Karl Marx, Engels também falou muito, ajudou, inclusive, eles trabalharam juntos na produção de literaturas, mas Karl Marx é a referência nesse sentido. E aí Karl Marx traz o seguinte: a teoria do valor-trabalho, quando ele escreve, ele está criticando o modelo capitalista. E ele critica esse modelo capitalista pela seguinte questão: o que eu emprego de trabalho para produzir um determinado bem, né, produzir um determinado bem ou serviço, não é o que de fato gera valor para o produto. Como assim, professor? Vamos esclarecer isso aqui. A teoria do valor-trabalho quer dizer que o quanto de trabalho eu necessito para produzir um bem é o valor que vai ser gerado para esse bem. Mas quando nós falamos em teoria capitalista, quando nós olhamos para esse contexto capitalista, nós sabemos que nem sempre o valor, o tempo que eu forneço, que eu vou gerar para poder criar um produto, de fato é o valor desse bem. Como assim? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Imagine eu produzindo uma caneta. Se eu estiver fazendo a produção de uma caneta,
e levar para o tempo em horas, de 1 hora para produzir essa caneta, imaginem vocês o seguinte: se em 1 hora de trabalho eu produzo a caneta e eu ganho por essa 1 hora R$10, o valor dessa caneta deveria ser quanto? Para Marx, deveria ser R$10, que é o valor trabalho, é o tempo que foi necessário para a produção desse bem. Porém, o que nós temos aqui em Marx, que critica o capital, e principalmente o modelo capitalista, é que se para produzir uma caneta eu levei 1 hora de produção, de trabalho efetivamente, quando eu vendo, ou quando o capitalista vende essa caneta, parte desse tempo que foi necessário vai ser excedente ao valor dela. Ou seja, ele não vai vender por R$10, ele vai vender por 12. E aí, para ficar mais claro ainda, imaginem o seguinte: se você necessita, para produzir determinada quantidade de bens, 3 ou 4 horas, imaginem, mentalizem comigo, imagine que você necessita de 3 ou 4 horas para a produção de um determinado bem. Não vamos estabelecer aqui um bem específico. O restante da sua carga horária, e aí vamos tratar nos dias atuais, nós estamos falando de 8 horas de trabalho, é o excedente do seu trabalho que vai gerar lucro para o capitalista, de acordo com o que Marx critica. E aí cria-se então a mais-valia, ou seja, o capitalista paga para você 4 horas, só que você trabalhou 8, produziu muito mais, e esse capitalista vai ter o lucro em cima desse excedente das suas horas. Consequentemente, a crítica que Marx faz e relacionando essa questão dessa exploração, da expoliação do trabalho nesse sentido. E aí nós temos, dentre as literaturas, o Capital, que Marx produziu. Depois nós temos o volume 2 e 3 da obra O Capital, com Engels, mas o primeiro livro lançado, o primeiro volume, foi então com Karl Marx, ok? Então, para ficar claro aí, Marx ele vem criticar esse modelo capitalista, que os clássicos já vinham falando da necessidade desse movimento da economia, que a economia deve ficar livre, ela vai se autoajustar, e Marx vem aí falar dessa crítica que o capitalismo ele explora, e em suma, vai gerar aí no caso uma contraposição à teoria capitalista, ok? Vamos seguir aqui. Depois da teoria clássica e a crítica de Marx, então nós temos agora a teoria neoclássica. E aí em Alfred Marshall, quando nós temos aí algumas análises já voltadas para quê? Para a microeconomia. Até nesse momento nós estamos falando de fatores, de indicadores agregados, né, sem uma especificidade desses indicadores. E aqui na neoclássica, então, na teoria neoclássica, nós encontramos inicialmente o quê? Algumas questões que vai começar a identificar preço, que vai começar a trabalhar com a formação do preço. Eu vou ter esse cuidado agora dentro dessa teoria da questão da formação do preço, do comportamento do consumidor, como que o meu consumidor reage se eu aumento o preço de um produto, eu tenho um aumento da demanda, eu tenho uma diminuição da demanda. Aqui na teoria neoclássica nós vamos começar a perceber então essas questões que envolvem aí a parte microeconômica. Você tem aqui, por exemplo, as empresas preocupadas com a maximização do lucro. De que forma eu posso aumentar meu lucro produzindo a mesma quantidade de produto, vendendo a mesma quantidade de produto? Eu vou ter que pensar em quê? Em redução de custos. Então, aqui na teoria neoclássica, que é o que advoga essas questões ainda lá à luz da teoria clássica, que é ainda não intervenção do governo, o governo não deve intervir nessas questões. A teoria neoclássica traz aí alguns indicadores e principalmente algumas análises diferentes da teoria clássica, ok? Aqui no caso, então, só para a gente dar uma melhorada aí no entendimento de vocês, eu poderia falar, por exemplo, dessa questão aqui da economia neoclássica, quando ela fala da teoria neoclássica, quando ela fala, por exemplo, dessa questão do comportamento do consumidor. Aqui é uma preocupação que nós não vimos lá nos clássicos.
Aqui na neoclássica vai falar. Os teóricos da teoria neoclássica, esses autores, eles vão falar o quê? Existe a necessidade de perceber o comportamento do meu consumidor. Como que ele reage às ações? Como que ele reage às alterações de preços no mercado? E aí, dentro dessas teorias, nós vamos ver também o equilíbrio de mercado, né? Em que momento eu preciso produzir mais, em que momento eu posso reduzir essa produção, fazer essas análises mais intrínsecas ao mercado para que eu não cometa falhas. E aí a teoria neoclássica traz bastante informações sobre isso. Tá? Percebam vocês que aqui na teoria neoclássica, as prerrogativas já trazidas anteriormente na teoria clássica continuam. O governo não deve intervir. A economia ela vai se autoajustar. Ela vai por si só se autoajustar, se autorregular. Porém, eu preciso que, quando necessário, as empresas tenham mais atenção com essas questões de comportamento do consumidor, na formação do preço, o que eu posso reduzir em custo, ok? Fica bem atento a isso, aluno, para você não confundir as duas teorias, que elas são próximas, porém com informações diferentes. Tá? Nós temos aqui as mesmas prerrogativas, porém com um olhar diferente em relação à tratativa de indicador para indicador. Nós já falamos aí, para dar uma recapitulada para os senhores, nós falamos então do mercantilismo, a ideia do metalismo lá no mercantilismo, depois nós falamos da fisiocracia, que fala da exploração da terra, que é de onde a riqueza de uma nação deve sair, que é ali que se encontra a riqueza de uma nação. Nós falamos depois da economia da teoria clássica, né, que traz Adam Smith como seu grande expoente, que fala ali do liberalismo econômico, da não intervenção do Estado nas questões econômicas. Nós falamos da crítica, né, e aí entra o crítico, tendo como referência aí Karl Marx nesse sentido, que é um ferrenho crítico do capitalismo, principalmente dos modos capitalistas, né, de operação, e Karl Marx entra aí nessa questão do valor trabalho, da mais-valia, né, do excedente do trabalho das pessoas, dos trabalhadores, que gera aí um lucro que ele chama de mais-valia para as empresas. Falamos dos neoclássicos. Os neoclássicos já entram naquela questão microeconômica, eles vão aprofundar-se um pouco mais nessas questões microeconômicas, no tratamento da formação de preços, no tratamento ali do comportamento do consumidor. E agora nós chegamos então na teoria keynesiana. E quando nós falamos da teoria keynesiana, eu inicio falando disso para vocês sobre a Grande Depressão de 1929, que é a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que gera um colapso econômico mundial e, consequentemente, uma crise desencadeada para o mundo inteiro, onde milhares de postos de trabalho foram perdidos, onde se instaurou ali um momento muito grave financeiramente em todas as economias do mundo. E aí entra nesse período Keynes, que traz um novo olhar para esse modelo econômico, que traz uma ideia diferente do modelo econômico, baseado no quê? Baseado na demanda agregada. O que é a demanda agregada, professor? Demanda agregada é o quanto as pessoas estão dispostas a consumir, o que as pessoas necessitam consumir de maneira agregada. Eu não estou aqui analisando apenas a demanda de um determinado setor da economia, eu estou analisando a demanda de todos os setores da economia. Pois bem, então aqui Keynes traz o seguinte: é sim necessário que o Estado intervenha nas questões econômicas, naquilo que seja de responsabilidade do Estado. E aí, quando eu falo de responsabilidade do Estado, tenham em mente que eu estou falando do quê? O Estado necessita intervir nas questões que influenciam no emprego, no nível de emprego. Por quê? Porque a renda ela está basicamente atrelada ao nível de emprego. E aí Keynes vai até trazer a questão do pleno emprego,
da necessidade de um país manter o pleno emprego, para que as pessoas tenham renda e consumam. E isso vai fazer com que a máquina econômica gire. E aí nós temos demanda agregada, nós temos oferta, nós vamos ter renda, e em cima desse contexto que Keynes traz para esse período, lá de 1929, mais precisamente quando Keynes traz aí a sua obra, né, publica a sua obra em 1936, ele traz o quê? Que existe a necessidade de que o governo intervenha nas questões de segurança, nas questões de saúde, e que as pessoas tenham condições de consumirem. Para quê? Para que exista a movimentação, o giro necessário econômico, pensando sempre nas questões macroeconômicas, demanda agregada, demanda efetiva, que vai gerar o quê? Esse giro econômico, essa manutenção do nível de emprego e, consequentemente, da renda, que vai fazer com que as pessoas consumam e as empresas produzam mais e esse nível de emprego permaneça, tá ok? E eu trouxe aqui para vocês uma fórmula que representa a ideia da renda que Keynes quer trazer. E aí eu trago para vocês o seguinte: para Keynes ele falava o seguinte: a renda ela é igual ao consumo. Esse consumo, entenda como consumo, demanda agregada, tudo aquilo que é consumido por um país, os investimentos que são realizados por empresas, que são realizados por pessoas, os gastos do governo. Olha aqui o governo entrando na teoria keynesiana. É necessário que o governo invista, que o governo gaste, que o governo gere também riqueza para a manutenção dessa renda e, consequentemente, do nível de emprego. E, por fim, a balança comercial. Nesse caso aqui, nós trazemos exportação menos importação. E essa balança ela pode ser tanto favorável quanto desfavorável, dependendo do nível de exportação em relação ao nível de importação. Então, aqui eu trouxe para vocês, de uma maneira simplificada, a necessidade de que as pessoas, de que a sociedade tenha renda para manutenção do nível de emprego, que vai acontecer através do consumo, dos investimentos, dos gastos e da balança comercial. Tá ok? Bom, falado aí da teoria keynesiana, nós entraremos agora nesse período em que nós vivemos. Todas essas teorias foram geradas a partir de quê? A partir de ideias, de questões que aconteciam em períodos distintos dos países, aí da economia dos países. E eu trouxe aqui para nós agora o que tem acontecido hoje. E quando nós falamos em economia global, quando nós falamos em economia atual, é necessário que nós iniciemos essa conversa com a questão da tecnologia, da informatização. Por que falar sobre tecnologia e informatização? Hoje, os processos que ocorrem no dia a dia, nos mercados financeiros, eles acontecem com uma velocidade de processamento de informações tão grande que nós estamos vivendo agora um momento de mudanças em segundos, de uma manhã para uma tarde, de uma noite para uma manhã. Então nós temos mudanças acontecendo de uma maneira tão rápida que existe a necessidade do quê? De que as empresas, os agentes econômicos se adaptem às questões econômicas, às questões mercadológicas o tempo todo. E aí nós temos aqui, por exemplo, o quê? Imaginem o que está acontecendo nesse momento que você está assistindo a aula lá na China, lá no Japão. Talvez você esteja assistindo esse vídeo aí no período noturno, depois de um dia de trabalho, e você está imaginando, poxa, eu estou com sono, daqui a pouco eu vou dormir. Só que enquanto você está dormindo, está acontecendo transações comerciais pelo mundo afora. Inclusive empresas brasileiras que trabalham durante o período noturno fazendo negócios
com empresas da China, com empresas do Japão, empresas australianas, norte-americanas, em suma. Durante esse período em que nós estamos repousando e descansando, o mercado ele está a todo vapor. Inclusive, durante o período nós estamos acordados também. Então, essa economia global e esse período contemporâneo traz o quê? A inserção da tecnologia e da informatização nos processos comerciais que envolvem a economia dentro dos mercados mundo afora, ok? Bom, vamos entrar aqui agora, então, na teoria da firma. E dentro da teoria da firma, nós temos duas teorias. Ela se divide em duas teorias. A primeira teoria é a teoria da produção. O que é a teoria da produção, aluno? Como o próprio nome sugere, eu estou falando de uma teoria que trata de produto. Esse produto ele pode ser bem ou serviço, ou seja, eu estou criando o produto, seja bem ou serviço. Então, para eu criar um produto, assim como você quando vai fazer um bolo, quando você vai fazer um churrasco, seja o que for, você precisa de insumo, de matéria-prima para isso. Nas empresas é da mesma forma. As empresas necessitam de insumos, necessitam de fatores de produção que vão gerar um produto, seja ele um bem ou seja ele um serviço. E dentre esses fatores de produção, eu quero que você grave os fatores de produção que são utilizados podem ser a terra, quando nós falamos da agricultura, da produção agrícola, pode ser o trabalho, o trabalho mesmo, força laboral. Outro fator de produção é a tecnologia, principalmente pelo advento que nós temos aí das questões tecnológicas. E por fim, nós também temos aí o fator empresarial, né? E nós temos hoje aí um crescimento significativo nas questões de empreendedorismo no Brasil, um investimento muito grande nessa área, para instruir as pessoas sobre essa possibilidade aí de abrir um negócio e tudo mais. Então, frisem os fatores de produção: terra, trabalho, tecnologia e fator empresarial, ok? Dentro aí das questões da teoria da produção, eu trouxe para vocês entenderem aqui como funciona a função de produção. Gente, o que é a função de produção? Eu tenho quantidade, ela está vinculada a quê? Vinculada à quantidade de fatores ou à função de fatores que eu vou utilizar. Então, de acordo com o que eu vou produzir, que é a quantidade de produto que eu vou gerar, eu tenho lá um número de fatores que serão necessários para que eu gere esse produto. E quanto mais fatores ou quanto mais fatores eu tiver com mais qualidade, consequentemente eu vou gerar mais produtos e produtos de melhor qualidade. Tudo bem? E aí nós temos aí questão de fatores fixos, nós temos fatores variáveis, isso vai depender do nível de produção que eu vou gerar, da quantidade de produtos que eu vou gerar, e aí nós temos aí questões que envolvem fatores fixos, que são produtos, são insumos, matérias-primas que eu não posso abrir mão, e os variáveis, que é de acordo com a quantidade que eu vou produzir. Então tem produtos, tem questões aí de fatores fixos, que eu vou dar um exemplo aqui, a energia, o aluguel, isso eu não posso mudar. Então esses fatores são fixos. E aí eu tenho os fatores variáveis, que é de acordo com a quantidade de produtos ou de acordo com o tipo de produto que eu vou gerar, ok? Por fim aqui, nessa primeira parte, nós vamos falar da teoria dos custos. Falamos anteriormente da teoria da produção, que envolve ali os fatores de produção. Lembrando os fatores de produção, quais são? Terra, que mais? Depois da terra, o que nós falamos lá nos fatores de produção? Nós falamos que tem o fator trabalho, o fator tecnológico e, por fim, o fator empresarial. Isso quando nós estamos falando de produção. A quantidade de produtos produzidos está relacionada à quantidade de fatores de produção que nós iremos utilizar. Bom, trazendo aqui então para as questões de teoria de custos, eu já inicio com a fórmula ou a função que traz o custo total de uma empresa. O que é o custo total? O custo total é a somatória ou a soma dos custos variáveis com os custos fixos. Vou explicar o que é cada um desses custos, tanto fixo quanto variável. Os custos variáveis está relacionado à quantidade de produtos
que você vai fazer, ou que você vai produzir, seja ele um bem, seja um serviço. Então, vamos dar o exemplo aqui do bolo. Se você vai fazer um bolo, nós temos o quê? Nós temos a necessidade de matérias-primas para fazer um bolo. Vamos formar aqui uma... Vou fazer o bolo do Marco Antônio aqui. Então, o bolo do Marco Antônio tem o quê? Tem 100 gramas de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 copo de leite, 1 ovo e uma pitada de sal e fermento. Uma colher de chá de fermento em pó. Bom, esse é o meu bolo. Para produzir um bolo, eu necessito do quê? Dessa quantidade de matéria-prima. Quando eu falo do custo variável, eu estou falando do quê? Da quantidade de matérias-primas, de fatores que eu estou utilizando para produzir um bolo. Agora, se eu quero produzir 2 bolos, 3 bolos e assim sucessivamente, eu preciso do quê? De aumentar a quantidade de matérias-primas para a produção desses bolos. Por isso que é custo variável. Ele varia de acordo com a quantidade de produtos, bens ou serviços que eu vou gerar. Já o custo fixo independe da quantidade de bens, ou seja, de produtos que eu vou gerar. Por quê? Se você em um determinado mês decidir, enquanto empresário ou enquanto pessoa aí na sua casa, não comer ou então não produzir nada, você vai ter que pagar água, você vai ter que pagar luz, você vai ter que pagar telefone, vai ter que pagar o aluguel. Para as empresas, vai ter que pagar os funcionários, mesmo que não produza nada. Isso é custo fixo. E depende se eu vou produzir ou não. Por isso que a gente tem a diferença de custo fixo para custo variável. E a soma desses 2 custos, variáveis e fixos, gera o quê? O custo total de uma empresa, de uma família. Em suma, gera o custo total para que eu me mantenha. Então, dentro da teoria da firma, nós já estudamos a teoria da produção e agora a gente está falando dos custos. Então, quando você ouvir falar custo total, lembre, eu tenho custo variável, que é de acordo com a quantidade de produtos que eu vou gerar, mais o custo fixo, que independe do que eu vou produzir. Eu vou ter que pagar se eu produzir ou não, ok? E aí nós temos o custo médio e o custo marginal. O custo médio, ele está relacionado ao custo por unidade produzida, ok? O custo marginal, ele tem uma questão aí de variação no curto prazo. O custo fixo no curto prazo não varia. Então, nesse caso aqui, ele é definido sempre pelo custo variável total, tá? Nós não vamos adentrar tão profundamente nessa esfera, mas eu quero que vocês saibam que existe aí um cálculo também de custo médio e custo marginal para as empresas, ok? E por fim, nessa teoria da firma e dentro das questões dos custos, eu quero que vocês entendam o seguinte: toda empresa, ela nasce, ela é criada para vender. O grande objetivo de qualquer empresa é vender. Ninguém abre uma empresa só porque acha bonito ter uma empresa. A pessoa abre a empresa para vender e, consequentemente, obter lucro. E como eu sei que eu estou tendo lucro, professor? O que eu faço? Eu vou somar tudo o que eu vendi, ou seja, todas as minhas receitas, e vou subtrair dos meus custos totais. Ou seja, o lucro ele está relacionado ao quanto eu faturei com as minhas vendas, menos os custos totais da minha empresa. E o custo total envolve todos aqueles custos que nós já falamos anteriormente, ok? Então, lucro. Como eu sei que eu tenho lucro ou não, vai depender da minha receita em função dos meus custos. Eu faço a continha básica. Ganhei 1.000, gastei 800. Qual que é meu lucro? 200. Faturei 1.000, gastei 1.200. Qual que é meu lucro? Lucro negativo de menos 200. Ok? Pessoal, mais adiante nós iremos falar, assim que retornarmos, sobre as noções de macroeconomia. Aqui nós já vamos começar a falar do contexto macro, né, olhando aí para o todo da economia, ok? Então, em breve voltaremos e falaremos aí sobre as noções de macroeconomia. Até breve.